Seguimento aí a nossa liturgia, que hoje está bem diferente, tá? A nossa liturgia hoje está um pouquinho diferente. Galera, se vocês puderem sentar todo mundo aqui, eu vou ficar muito feliz, tá? Se vocês puderem fazer essa gentileza, o meu pescoço agradece. A gente fica mais juntinho também, é bênção. E a foto também fica mais bonita, viu? Galera, antes da gente dar seguimento, eu quero reconhecer aqui quem nunca tinha vindo aqui em Vila Isabel. Levanta a sua mão. Quem nos visitou hoje a primeira vez? Ó, temos aqui a família, a amiga do Pablo, a amiga do Gabriel, o Pablo lá da Nova Vida da Freguesia, o varão que eu presumo que seja da sede, também da sede. Glória a Deus, muitos visitantes. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos. Vocês estão em casa, porque aqui é a casa de Deus. Somos irmãos de sangue, de um mesmo sangue que foi vertido numa cruz por nós. Então somos família. E é muito bom quando conhecemos mais membros da nossa família, mais pessoas que Jesus comprou, lavou, para que seguíssemos aí. Tem também o meu amado lá do Andaraí. Glória a Deus, fico muito feliz em te ver. Miguel, não... Ramon, perdão, Ramon. Eu sou péssimo com o nome, eu já te falei isso 1000 vezes, né? Temos o Ramon ali também. Galera, antes da gente seguir, cumprimenta aí o jovem que está do seu lado, sacode ele assim e fala assim, ó, tá preparado? Sacode assim, dorme não, dorme não. Se ele estiver meio sonolento, dá um peteleco na orelha, dá um tapa na nuca, pode dar, tá bom? Dá aí, para ver se acorda, porque hoje o culto tem bastante coisa especial, bastante surpresa que Deus preparou para nós, amém? Agora, iniciando um pouquinho dessa liturgia diferente, antes de partirmos para o nosso momento áureo, que é a pregação da palavra, eu quero chamar aqui um jovem que já está aqui, posicionado aqui, ó, o Igor. Vem cá, Igor. Nosso Fala Aí. Que recepção. Eita. A gente roubou lá da sede o Fala Aí, né? Falo mesmo, roubei mesmo. Aqui era um pouquinho diferente, introduzir como a sede coloca, que eu achei bem legal. Então, Igor, fala aí. Deixa Deus te usar, compartilha aí algo conosco, amém? Boa noite, amada igreja. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade e segundo ao Renan e a Mari. Então, a passagem que eu vou falar hoje se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 30. Daniel, capítulo 3, versículo 30. Quem se contar, se coloca de pé, por favor. Então, Daniel, capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Pode se sentar. Então, voltando para o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4, pulo para o 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Pula para o 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. E ao chegar na Babilônia, o rei Nabucodonosor trocou o nome deles. Mesaque teve seu nome trocado de Misael, Sadraque, Ananias, Abednego, Azarias. E esses nomes faziam referência às divindades pagãs. E a troca de nomes naquela época significava o início de uma nova fase. Versículo 14.
Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado no aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sob maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a identidade deles firmada em Deus. Eles reconheciam que eram filhos do Deus vivo. E eles também reconheciam que o mesmo Deus que estava presente no nascimento dele não ia abandonar eles agora. Versículo 25. Tomou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder. O fogo não tem poder. Onde é que eu estou, gente? 27. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Isso significa que na vida você vai passar por momentos de aflição. Você vai passar por problemas, mas todos os problemas que você passar, você não vai enfrentar eles sozinho, você vai enfrentar com Deus. Agradeço essa oportunidade. Glória a Deus, que bênção, Igor, que bênção, que bênção. Acho que o papai está ali emocionado, o tio também, eu fiquei, também estou. Palavra maravilhosa. Sabe o que é mais lindo? Na pregação de hoje eu vou falar também sobre uma estátua de ouro. Olha só, olha como a palavra de Deus é viva, ela se complementa. Mas calma, ainda não é o momento da palavra. Ainda temos algumas questõezinhas nesse culto diferente. Teremos agora o momento dos testemunhos. É isso, né, Nina? Vê aí para mim. É testemunho agora, né? Está aí no teu WhatsApp. Mas é um momento do testemunho, sim. Se não for, vai ser agora. Galera, antes de eu passar, a gente vai ter um testemunho muito especial hoje, que é do nosso amigo, amado Pablo, que foi um presente de Deus na nossa vida, alguém que chegou aqui, se enturmou, foi um carinho tão grande nosso por ele, dele por nós, e coisas que só Deus pode fazer, uniões que só Deus pode promover. E antes de passar o testemunho dele, que vai ser um pouquinho mais longo, vai ser quase metade da pregação, eu quero saber quem foi no retiro, porque o testemunho dele também tem a ver com o retiro. Quem aqui que foi ao retiro e deseja dar um testemunho breve? Quem quer dar um testemunho? Eu vou dar. Quem quer dar? Gabriel, você queria, não queria? Ou não? Você não levantou a mão? Você me pediu ali, ô cara de pau? E aí, mais alguém além do Gabriel? Só para eu saber, só para tentar me organizar. Luiz, Labareda, é testemunho, não para pregar, tá bom, meu irmão? Mais alguém? Então tá bom. Gabriel, você começa então? Porque o Luiz eu tenho medo, aí o Luiz eu vou controlar. Quer começar? Quer começar não? Tá tímido? Então, Luiz, vem, Labareda, vem.
Testemunha, hein, varão? Testemunha. Boa noite, amada igreja. Vou tentar ser bem breve, mas que eu gosto de estar aqui atrás, eu gosto. Então, gente, o testemunho que eu tenho para dar, eu dei aqui no dia, e um testemunho, no dia que a gente veio aqui no culto à noite, e eu ainda tenho mais para contar. Eu sou de outra igreja, sou da Nova Vida do Centro do Rio, do pastor Cléo Holanda, e lá o nosso ministério jovem estava parado. O líder mudou, a gente não sabia quem ia ser o próximo líder. Não tinha, a gente tinha ministério de dança, teatro, o louvor ainda estava, mas de dança e teatro já tinha acabado. E tinha o ministério de intercessão também, estava tudo acabado. E eu fui com esse retiro de propósito de orar pela minha igreja, orar pelos meus irmãos, e Deus fez. Deus fez. Chegando na igreja, nós sabemos que aí o líder mudou, foi um presente de Deus esse líder que já levantou os jovens de uma maneira que eu não consigo explicar. Tudo que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, coloca um homem ou uma mulher que não seja o pastor Cléo que escolha, mas que o Senhor use a boca dele. Que o Senhor use a boca dele para escolher quem vai ser. E esse rapaz, ele é uma benção. E ainda tem mais. Ai, meu Deus. O Ministério de Teatro voltou. O Ministério de Dança voltou. E o Ministério de Intercessão voltou para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Ministério de Intercessão, o que eu acho mais importante, está com 4. Está sendo batalha para a gente, porque intercessão a gente ora e no momento que a gente ora, é uma guerra espiritual tremenda. Só que eu sei, mesmo que se eu tiver lá, eu estarei lá todo sábado, porque eu sei da onde Deus nos tirou. E eu sei que Ele vai fazer ainda 1000 vezes mais na nossa vida e na vida da nossa igreja. Então, é isso, que Deus te abençoe. Fui rápido agora, né? Vem cá. Luiz, vem cá. Tô vendo que você tá com febre, tá se sentindo bem, porque realmente hoje foi rápido. Surpreendeu. Valeu, Gabriel. Vai, então? Vamos lá. Vai lá, Gabriel. Quando eu fui para o retiro, eu não sabia o que ia me acontecer, mas algo transformador ia me acontecer. No segundo dia, quando eu fui lá, estava tudo escuro, o Renan sabe, estava tudo escuro, não dava para saber quem era que estava ajoelhado ou quem estava em pé, não dava para saber quem estava, ninguém. Quando aí 30 jovens se renderam para Deus. E lá, no segundo dia, Deus me transformou de um jeito que foi transformador. Porque quando eu cheguei em casa, que eu queria ser igual ao meu pai, meu irmão, mas Deus falou, não seja igual a eles, seja um pouco diferente deles, para que você vai alcançar pessoas. Aí eu cheguei uma pessoa bem diferente, não sou igual a eles, sou uma pessoa bem diferente deles. Aí eu brigava todo dia com meus pais, agora eu não estou mais brigado, Deus me transformou nisso. Tem algumas coisas que ainda Deus tem que me transformar ainda mais, mas nessas coisas não estou mais me importando. Aí Deus me transformou cada vez mais. Cada dia Deus está me transformando cada vez mais. Então Deus... Glória a Deus. Eu vou dar o meu testemunho bem rapidinho. Compartilhei já com a igreja, né, no retorno do retiro, mas muitas pessoas aqui não conhecem. Um dia antes do retiro, eu tinha sido hospitalizado com uma crise renal, uma crise na parte esquerda. Era uma dor tão forte que eu vomitava de dor. Era de dor. Então, passei o dia inteiro no hospital na véspera do retiro. E eu falava assim, falei com o pastor, falei com o pastor Gama, falei com outras pessoas, gente, organizei todo o retiro.
junto com o Fernando. Se eu não for, cara, coitado do Fernando, não sei se ele vai conseguir, ele já tem o louvor, já tem tanta coisa com a Dani, tem isso, eu tenho que ir. Aí eu orei a Deus no leito do hospital, falei, Senhor, o médico já havia dito que poderia ser cirúrgico, falei, Senhor, se for cirúrgico, amém. Então, que eu possa fazer a cirurgia depois. Aí deu 2 minutos, a Marina estava comigo lá no hospital, né, no leito, e a gente orando junto, e eu falei exatamente essas palavras. Aí deu 2 minutos, assim, vem um médico, falou assim, olha só, saiu lá do teu exame e você vai ter que operar. Mas pode ser depois. Aí eu olhei assim para a cara da Marina, assim, caramba, assim, Deus ouviu a oração, assim, respondeu, foi tão claro, foi tão audível, foi tão preciso, e eu fiquei muito feliz, tendo que operar, mas muito feliz. Essa é a paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz, né? Não é a falta de problema, mas é a paz em meio ao problema, é a paz em meio à tribulação. E aí, foi o retiro foi uma bênção, como Gabriel falou, mais de 30 jovens se rendendo a Cristo lá no momento do apelo, nos 2 cultos, nos 3 cultos. Coisas muito legais aconteceram lá, nós vimos claramente o propósito de Deus naquele lugar. Voltando do retiro, eu falei, até o pastor Gama brincou comigo, eu falei com a Marina, é verdade, eu orei errado, né? A gente às vezes ora errado, eu falei, por que eu orei para Deus ter que operar depois, eu não orei para Deus não ter que operar? Eu falei assim, menina, vamos mudar a operação, vamos mudar a oração, vamos orar para que eu não tenha que operar. Era uma hérnia umbilical que é um buraquinho que tem no final do intestino, que pode entrar alguma coisa e que ele se movimenta, né? Então, se entrar alguma coisa ali, gordura, alguma coisa, é uma dor lacerante. E aí, fui parar de novo no hospital, com crise renal, dessa vez do outro lado, aí eu tinha visto uns cálculos no rim, enfim, algumas coisinhas. E aí, eu já tinha falado com o meu gastro, né? Que eu tinha que ir nele, e fui atendido por uma cirurgiã geral na emergência do hospital. Tanto o gastro quanto a cirurgiã geral. E ele mesmo falou, confirma com uma cirurgiã geral, mas eu acho que você não vai ter que operar. Aí vem a cirurgiã geral, fala do rim, me deu o tratamento para o rim e falou assim, quer saber? Não opera não. Não opera não, isso é muito pequeno. Se bobear, você nunca mais vai sentir nada. Se você tiver uma crise no futuro, pense em operar, mas quer saber? Não opera. Deus respondeu. Deus é maravilhoso assim. Primeiro, eu peço para ele pedir para operar depois, ele diz, vou operar depois. E depois eu falo, não, vou orar certo, vou orar melhor. E eu recebo no médico a notícia de que eu não teria que operar. Deus responde, Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, muito bom, né? E mais alguém quer testemunhar? Algum jovem? Mais algum jovem? Todo mundo tímido, com vergonha? Ninguém? Então, Pablo, sem mais delongas, eu quero chamar o nosso o nosso amigo que vai dar o testemunho. Fica à vontade aí, meu irmão, compartilha da sua história. E nós estamos muito felizes com Deus trouxe você para cá e com a oportunidade que Deus está dando de usar a sua vida para falar conosco. Deixa Deus te usar. Boa noite, galera, tudo bom? Antes de começar, eu queria só vou falar um pouquinho do meu período que eu passei por um processo de depressão bem profundo. E só esclarecer algumas coisas. Estou com a mão aqui, mas não é corte. Eu me machuquei no futebol, jogando bola. Então, antes que falar, depressão, está se cortando em casa. Não, está aqui. E também como foi a notícia, assim, na família. Fui até o médico, minha mãe pegou e compartilhou com os meus tios. Falou para ele, ele tá com depressão, não sei o que e tal. Aí meu tio falou assim, mas por que ele sofreu bullying? Aí já está sofrendo bullying em algum lugar? Não, galera, não sofri bullying, não foi por bullying. Aí meu tio falou assim, porque ele já sofria bullying dentro de casa. Para ele não ter que chegar na rua e ficar se preocupando com essas coisas. Aí a convivência era assim, eu era magrelo, cabeçudo, meus tios me chamavam de ET. Aí ficava o tempo todo, vai ETzinho, não sei o que, cabeçudo. Aí eu ia chorando para minha mãe, estão me chamando de ET. Aí minha mãe falava, você não é ET, meu filho, para de chamar ele de ET, agora tira a cabeça da frente, mamãe quer ver televisão. Aí foi mais ou menos essa a criancinha dentro de casa, o clima, essa reação do meu tio quando foi saber dessa coisa. Mas assim, a todo o tempo da vida, desde que eu me lembre, eu tive era muito fechado, tinha muita dificuldade de me abrir com as pessoas,
até mesmo em casa, com mãe, com os amigos, e algumas situações assim que me desagradavam. Às vezes, no momento, eu não falava aquilo, ou descontraía com uma piada, para disfarçar o nervosismo, ou deixava aquilo passar como se não fosse nada, não demonstrasse aquilo, mas momentaneamente aquilo por fora não aparentava ser algo ruim, mas por dentro ficava correndo. E aquilo foi assim, com o tempo, decorrente de muitos problemas, muito guardando, chegou uma hora que eu não tive mais controle desse meu lado emocional, que eu tentava trabalhar dentro de mim. Para mim, eu comigo mesmo estava tudo certo. Então, assim, quando chegou no início do ano passado, eu já estava trabalhando no setor jurídico da Vivo, estava fazendo fotografia, faculdade de psicologia, e no início do ano eu já não estava mais conseguindo levar as coisas assim. Eu sempre tive a minha vida toda, comecei a fazer muitas coisas, e com o tempo eu começava animado e depois ia desanimando. Cheguei a fazer música no Vila Lobos, cheguei a fazer curso de inglês, cheguei a fazer até curso de fotografia mesmo, fiz 2, um deles eu não terminei, mas por esse motivo também. E nessas conversas, enquanto fazia terapia, a psicóloga falou que esses já eram indícios de que poderia ser uma possível depressão, um indício que não foi tratado lá atrás, não sei porquê, mas a gente acabou acarretando agora, nesse momento, em uma explosão de sentimentos negativos que guardei ao longo dos anos. Então, no início do ano passado, eu comecei a ter, assim, já estava no 4º período da faculdade, eu comecei a ter um desânimo, não estava com aquela empolgação inicial com a faculdade, com o trabalho, e eu comecei peguei minhas matérias na faculdade, tinha o desânimo de ir para o trabalho, e algumas vezes, indo para o trabalho, tinha que descer do ônibus, atravessar a passarela, vinham pensamentos do tipo, caramba, podia bater um ônibus aqui agora, no meu lado, e sofrer um acidente, e, sei lá, ir parar no hospital, ou morrer de uma vez, ou passar passando a passarela que tinha que atravessar para ir para o trabalho, vinha um desejo de me jogar tremendo lá de cima, que parecia que por pouco eu me controlava e conseguia passar. E assim eu fui levando o ano passado inteiro, até que chegou no final do ano, eu não consegui mais fazer isso, não consegui ter essa força para continuar levando. E eu vi isso num dia que eu tinha que ir para o trabalho, eu me arrumei e tudo mais, e saí. E um pouco antes de sair, me veio um desejo tremendo de me machucar para eu não ter que ir. Sei lá, me cortar com alguma coisa, para eu não ter que ir ao trabalho, não ter que sair de casa e ter que ver pessoas, ter que ver o mundo. Então, nesse momento, eu parei, tive um breve descontrole, e depois eu consegui retomar a mim mesmo e voltei. Eu estava no corredor indo para a cozinha e voltei para peguei a chave logo e saí de casa e fui pro trabalho. Então, e no mesmo dia eu falei com a minha mãe, não dá mais para mim não, preciso de ajuda, preciso de ir no psicólogo e ver o que está acontecendo comigo. Então foi comecei a fazer terapia, foi um período assim muito complicado, que eu cheguei na terapia já em um estágio avançado, não tinha um meio termo assim já então já começou a terapia e já comecei a me fechar dentro de casa. Eu cheguei a tentar ir para o trabalho ainda, mas essa coisa desse pensamento de querer me machucar, de querer ou irritação com alguma coisa, gerar algum problema na rua, isso começou a me fazer ter medo de sair de casa. Eu não parei totalmente de sair de casa, entrei de licença do trabalho, tranquei a faculdade, parei de fotografar, parei a vida totalmente com medo de eu ir para a rua e
arrumar uma confusão com alguém, acabar ou ser assaltado e reagir e acabar acontecendo alguma tragédia. Então eu me fechei dentro de casa para não ter uma tragédia pior assim, porque ao mesmo tempo que meu cérebro pensava que queria morrer, eu queria viver lá assistindo, vendo meu corpo querendo reagir sozinho às emoções. E eu tive assim, no momento durante o tratamento, eu fiquei um pouco assim, realmente, um pouco não, totalmente descontrolado, que assim, era como se minha cabeça pensasse sozinha, eu não tinha mais controle das emoções, não sentia felicidade em nada, prazeres, não tinha nada que me fizesse sair daquela, que me alegrasse, não tinha, como a minha psicóloga falou uma vez, toda ajuda agora nesse momento é pouca, e o jeito é ter paciência mesmo e continuar na luta. Assim, então eu consegui entrar de licença, isso já foi de não ter que ir trabalhar já foi um alívio, mas no meu primeiro dia que eu fui no psiquiatra, foi um dia conturbadíssimo, que aí eu fiquei com medo de sair de casa, que eu ia sozinho, eu liguei para minha mãe chorando, como que manda um Uber aí para eu ir para lá, eu não vou sozinho, não sei o quê. Apareceu minha avó, e depois até minha ex-namorada também foi junto, fomos todo mundo lá, mas foi um trânsito, um caos danado, chegou lá, demoramos para ser atendido. No fim do dia, encontramos minha mãe, fomos até a farmácia comprar a medicação prescrita. Enquanto eu saía da farmácia, vi um senhor com um carrinho de compra, quase me atropelou, eu só desviei dele e falei, tá desculpado, amigo. E ele, naquele momento, ele parou na minha frente e bateu palma, começou a fazer um escândalo. Você não está vendo que estou vindo com um carrinho gigantesco, não sei o quê. Eu estava de costas e, naquele momento, eu não conseguia controlar tanto todo aquele dia estressante, tudo que eu tinha guardado toda a vida, e eu me descontrolei totalmente com ele, fiz um escândalo tremendo, gritando com ele na Dia da Cruz, todo mundo parando, me olhando com cara de medo. Eu nunca tinha gritado com ninguém na vida, nem por nada assim, muito menos brigando, fazendo escândalo na rua. E esse foi um episódio assim que para mim que fechou totalmente a minha capacidade de sair de casa por não arrumar, por ter medo de arrumar briga com alguém ou ter desavenças, enfim. E enquanto eu estava nos meus dias doente, parecia que eu estava completamente vazio, não tinha, ficava parece todo o estresse que eu guardei durante a vida, sorrindo e fingindo que não era nada demais, foi se só existia aquilo, que eu gastei todas as minhas piadas e sorrisos, eu tinha gasto tudo e naquele momento só sobrou isso, só sobrou raiva, por nada, medo. E nesse momento que eu estava lá, tinham vezes que eu não conseguia ficar na frente do ventilador, meu corpo ficava sensível e acabava que quando o ventilador tocava, o vento vinha em mim, parecia que eu recebia socos a todo instante, e aquilo era uma dor terrível de vinda de lugar nenhum, que a minha cabeça achava que aquilo eu sentia uma dor terrível. E tinham vezes que eu não queria que ninguém tocasse em mim, nem queria ver ninguém na minha frente, que vinha esse sentimento ruim. Então eu me isolei totalmente do mundo, assim. Eu cheguei a momentos que eu não conseguia assistir uma televisão, ver um Facebook, que me dava raiva da notícia, me dava ódio daquilo, e aquilo consumia meu corpo de uma forma que eu não tinha controle algum. Então eu desliguei totalmente o celular, desliguei televisão, parei de mexer em Facebook, fiquei muito tempo fiz uma limpeza totalmente do mundo e me tranquei no meu quarto e fiquei lá sozinho. Eu tentava, mesmo após o início do tratamento, eu tentava esconder ainda, tentava ser forte para não demonstrar
esse sentimento ruim, essa raiva. Então, assim, o que acabava não adiantando muito. Parecia que eu estava fazendo um tratamento, mas ao mesmo tempo eu estava me sabotando com a minha própria tentativa de não demonstrar para as pessoas aquilo. E assim, isso eu sempre tentei na minha vida não demonstrar, porque eu não queria que tivesse preocupação em casa, não queria que tivessem uma preocupação a mais, tanto para minha mãe quanto para o meu irmão, para qualquer pessoa que estivesse comigo. Eu não queria que eu fosse um motivo de preocupação, então eu guardava os meus problemas para mim. Sabe? Minha mãe já tinha milhões de problemas em casa, já é viúva com 19 anos, 2 filhos, e hoje ela se formou na faculdade e tem um trabalho maravilhoso como assistente social. E eu cresci tendo essa referência assim, de ajuda. Por mais que tenhamos problemas na família, eu sempre tive muita honestidade, muito caráter bom. Nunca vi ninguém agindo de mau caratismo, querendo passar por cima de alguém. Então, eu não queria preocupar nenhuma dessas pessoas com os meus problemas, com o que eu sentia. E porque eu não queria levar... Minha mãe já trabalhava, estudava, fazia tudo para conseguir sustentar eu e meu irmão. E eu não queria ser mais um problema para ela ou para qualquer outra pessoa. Então, eu guardei muitas coisas, mesmo sem necessidade. Poderia ter muito contado com ela, porque ela sempre tivemos uma relação muito aberta, de conversa e amizade. Mas, da minha cabeça, eu achava que ia preocupar, então eu guardava para mim. E aquilo não foi... E eu acabei guardando muita coisa. Durante o tratamento, eu fui descobrindo algumas coisas nas conversas com a minha psicóloga, com o meu psiquiatra também, de que, assim, além apesar de estar estudando psicologia, eu tive uma certa noção. Então, eu fui procurar correr atrás. Por que isso estava acontecendo comigo? Por que eu tinha por que eu estava com esses sentimentos ruins? De onde que isso estava vindo? E com esse estilo de vida, guardando muitos sentimentos ruins, guardando muita mágoa das pessoas, de momentos de discussões, assim, vamos dizer, em casa, na rua, em qualquer outro lugar. E essa coisa que eu ficava guardando tanto, me derrubou totalmente, eu não consegui mais fazer nada. E então, nessa descoberta com a psicóloga, a gente foi trabalhando, fomos vendo que todo esse histórico familiar, assim, vamos dizer, de discussões, coisas guardadas, foram me levando a desenvolver essa depressão assim de uma forma mais profunda. Que eu cheguei a momentos que eu não queria mais sentir dores, eu não queria mais sentir aquela dor que não vinha de lugar nenhum, parecia, sabe, assim, meus braços doíam só, sei lá, batia um ventilador, o braço doía, ou às vezes parado, começava a doer, tinha vontade de arrancar meus braços fora. E eu comecei a entender totalmente, eu brinquei com a coisa de cortar os braços, mas eu entendi totalmente as pessoas que se cortavam, que se mutilavam por conta dessa doença, porque assim, é uma forma física da gente disfarçar uma dor interna. Então a gente transfere essa dor para o físico, para o nosso braço, para a perna, para o corpo. E essa era a tentativa. E eu fiquei o máximo que eu pude, eu consegui, não fiz nada disso, quer dizer, pelo menos dentro do possível. Não cheguei a me cortar, nem quebrar nada. Mas era uma dor insuportável, não tinha como ter um controle. Eu cheguei a desejar a minha morte, eu queria me matar realmente para não ter esse sentimento, não sentir essas dores mais. E em uma dessas crises, eu tive, acho que foi foi na minha última crise, eu tive, assim, voltando. Durante o meu tratamento, eu fui tomando medicação, fui fazendo acompanhamento psicológico. E quando eu comecei a ter uma melhora,
foi quando eu aceitei, eu me entreguei à depressão, não, e deixei de fingir que aquilo não estava ali. Eu deixei eu entreguei, se alguém vai chegar aqui para mim, vai falar comigo, eu vou ficar irritado, eu não vou segurar a irritação, eu vou só deixar. Se eu não vou sair de casa, eu não vou levantar da cama, eu não vou levantar, e acabou, e é isso. E eu me entreguei totalmente nisso. E foi quando eu me entreguei, que eu aceitei o que eu estava passando, que aos poucos eu fui voltando a si, sabe? Eu parei de lutar e só deixei ali o tempo agir, os remédios que eu estava tomando. E eu comecei a ter certos dias de controles emocionais, voltava a mim. Então, mas assim, eu cheguei a ter quando eu tive uma melhora, assim, eu estava tendo uma melhora, mas eu não via por que ter significado na vida eu passei por tudo isso e cheguei até esse ponto de querer me matar, de desistir da vida por conta de problemas, assim, vamos dizer, do mundo. E para que eu vou melhorar se eu vou voltar para o mundo e vai acontecer tudo de novo? Eu fiquei assim completamente, eu fiquei no controle dos meus sentimentos, mas meus pensamentos ainda estavam, eu não via mais propósito de vida, mesmo tendo o controle do meu sentimento. Eu achava, eu prefiro, na próxima vez que eu cair, eu vou voltar, não vou conseguir, sei lá, vou voltar para o trabalho, não vou conseguir. Então eu deixei, eu estava com esse sentimento. Até um dia que foi agora em abril, foi meu aniversário e meu aniversário da minha mãe juntos, na mesma semana. Então, até então, minha ex-namorada tinha organizado uma festa. Assim, ela foi super parceira, teve lá, aguentou os piores momentos. Mas, então, organizaram uma festa surpresa que eu fiquei sabendo no dia anterior, porque eu estava trancado dentro de casa, não tinha como me tirar, então foi falta de logística mesmo. Ter essa organização da festa, ninguém pensou. Ele tá trancado em casa, não sai de jeito nenhum, vamos fazer a surpresa para ele na sala, enquanto ele dorme. Então, eu acabei sabendo um dia anterior que ia ter uma festa surpresa. E nesse dia, eu comecei, assim, um pouco antes das pessoas chegarem, eu comecei a me sentir nervoso, me sentir pressionado. Caramba, a casa vai ficar cheia de gente. Como é que eu vou me sentir? Faz tanto tempo que eu não tenho tanto contato assim com as pessoas. Aí eu tomei um calmantezinho para ficar legal. E aí esperei as pessoas chegarem. E assim, foram chegando, e assim, durante toda a festa eu tive toda aquela companhia, todas aquelas pessoas que estavam ali, eu tendo essa consciência, e depois ainda no final fizeram um vídeo surpresa também, que alguns familiares que não puderam comparecer mandaram, e eu entendi ali, eu vi um motivo para eu querer viver de novo. Todas aquelas pessoas que estavam ali, eu vi motivo suficiente para viver ali. E então como eu tinha recebido todo mundo na minha casa, como todos foram lá, eu me senti na vontade de agradecer a todos que estiveram lá, que mandaram vídeo. E então então eu fui acho que da maioria que eu consegui nas casas, eu fui fazer isso, porque assim tinham ido até lá e me levaram a alegria de querer continuar a vida novamente. E foi em uma dessas visitas que eu fui até a casa de uma tia que tinha ido até, ela já é idosa, a tia mais idosa da família. Meu tio faleceu tem acho que 1 ano, alguma coisa. Ela tem ficado sozinha em casa, eu fui até lá para passar um tempo com ela. Eu falei, tia, eu vou aí, vou ficar com a senhora e eu vou fazer o que a senhora for fazer, eu vou acompanhar a senhora. Então, eu fui com ela e ela falou, Pablo, eu vou para a igreja. Se você não vai querer ir, você não vai gostar muito e tal. Então, se você quiser, você fica aqui em casa, vou te dar a chave e tal. Eu, não, tia, eu vou com a senhora.
eu vim para acompanhar, então eu vou com a senhora lá, não tem problema. E quando chegou na igreja, o pastor estava pregando sobre o Davi, estava falando algumas coisas, e aquilo estava servindo para mim, estava tocando meu coração, estava me fazendo pensar na vida, nas coisas que eu tinha passado até aquele momento. E assim, nessa igreja tem um auditório com o nome da minha avó, que ela praticamente construiu lá, e os pastores me chamaram para ir conhecer o auditório. Eu fui e nessa conversa durante eles mostrando a igreja, mostrando toda a construção, e nessa conversa com eles disseram, conversando com eles, contando a história e tal, eles disseram, poxa, por que você não entrega a sua vida para Deus? Você vai você vai ter alguém com quem contar, você vai ter alguém com que você possa se fortificar e tal. E eu saí de lá naquele dia, eles mandaram entregar minha vida para Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu entrego a vida para Deus? Eu dizia que eu era ateu antes, cheio de questionamento, um monte de coisa. Aí, como é que entrega a vida para Deus? Eu saí, tá bom. Aí saí da igreja aquele dia, e assim, um pouco antes daquele dia, teve uma outra visita que eu fui fazer, que foi até a casa do meu tio, foi aniversário dele, e eu vi ali, durante o tratamento, eu vi assim, muitas questões psicológicas assim que vinham assim de muita geração em geração, e eu pensava que se eu criasse uma família, se eu tivesse filhos, que eles iam passar pela mesma coisa que eu estava passando, que os outros passaram. Então, quando eu fui na casa do meu tio, eu vi essa coisa quebrada. Não tinha mais os problemas que existiam. Ele completamente diferente, criando os filhos dele, e me mostrou, aquele dia, me mostrou também que eu poderia ter uma esperança de que eu poderia fazer diferente também na frente. Então, eu tive nesse dia eu tive essa nova esperança de poderia fazer diferente a partir daqui, como ele fez diferente a partir dele. Então, depois desse dia com a minha tia, foi uma sexta-feira, o culto. Eu cheguei lá, perguntei para ela, tia, como é que o pastor, todo mundo mandou entregar a vida para Deus, como é que faz isso aí, tia? Aí ela deu uma explicação lá, eu não entendi muito bem. Aí eu peguei e mandei mensagem para o André aqui da igreja. André, como é que faz para entregar a vida para Deus? Aí o André, no jeito André, é muito fácil, cara. É que nem na faculdade. Você estuda, você vai lá, se inscreve, estuda, e você tem que estudar para tirar nota boa. Tá, valeu, André. Entendi, tá bom, valeu, obrigadão. E assim, voltando um pouquinho, que eu me pulei aqui, nessa semana que eu fui até a casa da minha tia, eu tive minha última crise, assim, pior, vamos dizer assim, que eu tive, de iniciais foram crises, e depois a crise virou constante, todos os dias era a mesma coisa, o mesmo vazio. Então então conforme eu fui retomando a minha consciência, as crises voltaram a ser temporárias, sabe? De um dia sim, dia não. Então, nessa última crise que eu tive, e depois dessa festa de eu querer alegrar todas as pessoas, eu queria fazer aquilo e foi uma melhora, mas eu tive um descontrole tremendo durante essa última crise, que eu tentei tomar remédios a mais foi pensamentos rápidos demais, vinham até a minha cabeça, eu não conseguia controlar o que eu ia fazer, as dores no meu corpo. Então, assim, foi tão forte a dor de cabeça que eu queria bater minha cabeça. Eu bati minha cabeça na parede, querendo que aquilo parasse, cessasse
em um momento de descontrole, eu tomei remédios a mais, desejando que mesmo sabendo que tomar remédio a mais, o máximo que ia acontecer ia me deixar vegetando lá no hospital, não ia me matar. Mas eu tomei na intenção de me matar, mas sabendo que não ia me matar. Meio estranho isso. Mas, enfim, foi essa a intenção. Então, durante minha crise, eu vi meu irmão foi para cima de mim, me tomou os remédios, meio que se colocou em cima de mim na cama e parando e chorando, eu falando com a minha mãe que eu queria morrer, que eu não queria mais viver. E imagina só a mãe ouvir que o filho não quer viver. Deve ser meio complicado. Espero não ouvir isso, não. Acho que eu não vou aguentar. Mas, assim, depois que eu tomei a medicação, meu irmão impediu que eu tomasse a mais do que a cartela toda. Então, assim, eu fiquei um pouco eram indutores do sono, então eu comecei a ficar tonto, zonzo, e fui dormindo enquanto eu ia capotando lá, eu pensei em toda a vida, toda aquela melhora, e como eu fiquei a vida toda tentando passar alegria para todo mundo que estava comigo, tentava passar tranquilidade. Aquele dia, assim, eu vi com meu irmão chorando, minha mãe também, nervosíssimos. Cara, eu não quero mais isso para mim. Se tiver algum Deus, se tiver algum diabo, se tiver alguém me ouvindo, essa é a última vez que eu vou me entregar. Se quiser me levar, é a sua hora. Agora, porque se amanhã eu acordar, eu não vou mais fazer ninguém chorar, eu não vou querer fazer mais ninguém que estiver comigo triste. E no dia seguinte, acho que eu dormi pra caramba, acho que eu devo ter acordado às 5 horas da tarde, tanto remédio que eu tomei. Não tive sequelas, eu acho. Talvez eu me esqueça de alguma coisa. Então, assim, no mesmo dia eu fui pedir desculpas ao meu irmão, à minha mãe, e depois disso eu não... Essa foi a minha última crise que eu tive realmente. E voltando à igreja, esse culto foi na sexta-feira que o pastor falou para eu ir, que a pastora disse para eu entregar a vida a Deus. Então eu fui até ela me convidou para ir no culto de domingo, que seria Santa Ceia. E então tá bom, eu vou. Aí tia, eu vou lá, quando a gente for na igreja, eu vou perguntar para o bispo como é que faz para entregar a vida a Deus. O cara que é a autoridade lá na igreja, que é o diretor lá, o cara doutor em teologia, acho que ele vai saber o que é entregar a vida para Deus, vai saber me explicar direitinho como é que é. Porque o André tinha me explicado, eu entendi mais ou menos a prática, mas eu não tinha sentido o que é isso. Caramba, vou assinar uma procuração, mando e-mail, entrego, vai, toma aí que é teu. Segura essa bomba aí. Aí nisso aí fui no culto de domingo de manhã, o bispo não estava lá, eu fui na intenção de ir domingo de manhã, conversar com ele para não ter que ir no culto da noite, já para agilizar, ficava com o dia ali, não precisava voltar à igreja. Aí eu fui, o bispo não estava, acabei ouvindo a pregação de outro pastor, que assim também me serviu para alguma coisa, me tocou também. E quando foi no culto da noite, durante a pregação do bispo, eu vi, chegou lá, cheio com presença, falando do amor de Deus, foi dia de Santa Ceia, e todo aquele amor, todo aquele sentimento, enquanto eu estava na igreja, eu pude sentir aquilo, e durante a pregação dele eu falei, caraca, eu entendi como é que é entregar a vida para Deus. Aí e chegou no momento que ele perguntou se alguém queria, na verdade foi um pouquinho antes dele perguntar, uma das pastoras que tinham me convidado, ela foi até lá, oi, você veio aqui, tudo bom? Aí deu um abraço aí, vamos aceitar, vamos entregar o coração para Jesus? Vamos? Aí me agarrou pela mão, me levou até lá na frente. Aí o pastor, quem aceita? Eu já estava lá na frente. Aí ele
Aí ele fez a oração lá. Naquele momento eu me senti assim, não me senti, ela pegou na minha mão e foi me arrastando. Me senti assim, conduzido levemente até lá na frente, me senti abraçado por toda a igreja, me senti feliz, sabe? Aliviado. E depois disso eu fui conversar com o bispo, levei minhas questões de ateu para ele, e tive respostas legais até, mas ainda tem muita coisa para ver ainda, e tinha dúvidas para tirar. Mas, então, assim, então eu falei com o André, André, eu fui lá na igreja e tal, ele, poxa, vai lá na Nova Vida, vai ser bacana, você for lá, ou em outra igreja qualquer também, não tem problema não, vai ser muito bonito de qualquer jeito. Aí eu, tá bom então. Aí eu cheguei aqui vim aqui no culto da quarta-feira, primeira vez, e, assim, a prega não lembro, acho que estava passando 8 mensagens, alguma coisa, não faço a menor, não lembro direito. Acho que isso é sequela do remédio que eu tomei a mais. Mas assim, eu lembro que foi como se tivesse sido uma continuação do que eu tinha ouvido aquela sexta-feira. Parecia que estava assistindo um filme, deu um pause lá e continuou na quarta-feira aqui. Eu, caraca, aí chegou aqui de novo, o pastor, quem aceita Deus, eu vim aqui de novo aceitar, porque foi legal pra caramba lá, porque aqui também não vai ser, tá aqui na frente, aí chega o pastor, faz a oração. Eu, caraca, mas foi maneiro, até Deus escorreu uma lágrima. Aí assim, aí vim na quarta-feira e tá bom. Aí depois da quarta-feira já foi o primeiro culto dos jovens aqui, aí já vim no sábado. Não, vem sim, com certeza. Aí foi na quarta-feira eu saí. Foi assim, estão me sacaneando. Porque eu fui lá na igreja, em paciência, o cara estava pregando, falando as coisas para mim. Aí minha tia avisou que eu ia. Então eu achei assim, então ela avisou que eu ia, tal, minha avó era famosa lá na igreja, tudo, tal, então fez uma mensagem inspirada lá, né? Aí eu cheguei aqui, o André deve ter falado pro pastor que eu vinha, não é possível, cara, tá? Como é que pode isso? Aí eu cheguei, aí depois disso veio no culto jovem, e o Cadu estava pregando, ele estava falando sobre Samuel, quando Deus fala com Samuel não reconhece que é a voz de Deus, e eu acho que Eli diz para ele, volta, estou te chamando não, cara, volta para lá. Aí ouve de novo Deus chamando ele, o que foi, pai? Está perturbando a dormir aqui. Aí voltou até ele volta, e depois que Eli se deu conta de que era Deus que estava falando com ele, quando você ouvir novamente chamar, você responde, eis-me aqui, pai. Então, isso foi tipo assim, tem ninguém te sacaneando não, cara. Escuta aí, tá? Tá bom, então eu estou escutando, eis-me aqui. Então, aí eu saí daquele dia no culto, eu fui pensando assim, eu estou escutando, cara, mas e esses, vamos dizer assim, esses pensamentos do mundo, esses pensamentos pecaminosos, como é que a gente faz isso aí? Aí isso foi no sábado, aí eu cheguei aqui no culto do domingo, aí veio a pregação do pastor Alexandre, Deus não quer saber como você está vindo aqui, Ele só quer que você venha, não importa como. Aí eu, caramba, realmente então tem sido todas as minhas dúvidas, até então, tem sido tirada dia após dia, culto após culto que eu venho. E então, assim, eu me senti em casa, me senti em um ambiente bom. E isso até então, nesse primeiro culto de jovens, já veio o convite lá para o retiro. Aí eu, tá me fazendo bem, vamos embora. Tô topando tudo que me convidarem, aí eu tô topando. Então, e durante esses dias tinham certos momentos que eu sentia que eu ia começar a passar mal, que eu sentia um certo nervosismo de quando eu sentia que eu devia ter uma crise. E eram dias que eu às vezes não, assim, vinha aqui na quarta-feira, quinta, sexta, sábado, eu começava a meio que ter
pouco do passar mal com alguma coisa. Chegava no domingo, acordava ótimo para vir para a igreja. E depois disso eu comecei conforme eu fui aprendendo as coisas, eu não preciso estar na igreja para eu pedir força para Deus. Eu posso falar daqui mesmo. Então, quando vem quando vinha esses sentimentos de um início assim, de ter uma crise, eu fechava meu olho, orava, eu ficava o dia inteiro ouvindo louvor para não ter novamente aquilo. Então, assim, essa descoberta, meu encontro com Deus foi o que tem me sustentado, o que tem me mantido firme até então, sabe? E depois que fomos ao retiro, depois que eu voltei no retiro, quer dizer, depois que voltamos do retiro, eu fui até o meu psiquiatra comentar com ele como tem sido a minha melhora, como eu tinha entrado como eu tinha entrado na igreja. Ele disse que ótimo, cara, que bom. Isso foi um extra, assim, foi um extra na sua melhora isso. E desde o início, meu psiquiatra e minha psicóloga ficavam perguntando se eu tinha religião, se eu seguia alguma coisa, se eu acreditava em alguma coisa. Eu dizia que eu acreditava na fé das pessoas, na oração de um com o outro. E porque eu não queria me envolver muito nessa coisa do mundo espiritual e tal. Achava um pouco meio viajado demais, mas acabei entrando aí. Então eu falei com ele, quando eu saí disso, quando chegamos no retiro, eu tive foi o meu ápice nesse laço com Deus, nessa amizade, foi onde eu pude me aproximar mais dele. Eu acho que eu não vou tomar o tempo todo, não, rapaz. Foi o ápice para mim ter no retiro, no encontro, assim, que eu pude crescer uma confiança maior de que eu podia contar com Deus, de que Ele estava presente na minha vida e que tem agido nas menores coisas possíveis. E assim, depois disso, eu tento mudei alguns comportamentos, algumas coisas. E isso tem trazido melhora tanto para mim, o meu manter de pé, quanto lá em casa também tem dado uma apaziguada nas coisas, ficaram legais. E nessa conversa com o meu psiquiatra pós-retiro, eu fui contando para ele toda a história, tudo que tinha acontecido, e entramos e comentei com ele sobre um membro da família que tinha dependência química, mas que já foi falecido, e ele começou a me dar uma explicação que tratamento com pessoas dependentes químicas era um pouco complicado. E ele começou a explicar para mim os 12 passos do alcoolismo. E de qualquer outra... narcótico não. Qualquer outra coisa que cuide de drogas, qualquer tipo de vício, eles tratam dessa forma. Então, eu trouxe aqui os 12 passos, só para tentar dar uma destrinchada, assim, porque enquanto ele estava falando sobre esses passos, ele começou o primeiro. O primeiro primeiro você diz que é impotente contra o álcool, e você diz que não tem controle sobre aquilo. Aí depois ele foi para o próximo. O próximo é aceitar que existe um Deus acima de você e que Ele pode te curar das coisas e tal. Ele foi me explicando, quando ele chegou no 9º passo, eu falei para ele, eu fiz isso aí tudo, cara. Ele falou o 9º passo de pedir perdão, eu fiz isso aí tudo. Aí eu pergunto para ele, se tem algum passo que a gente se sente bem o suficiente para contar a história e querer levantar outras pessoas? Aí ele, esse é o 12º passo. Aí eu, então, estou bem pra caramba, então. Então, caraca, então eu acho que acho que vale trazer esses 12 passos aqui e destrinchar um pouco essa história, em que momentos que ocorreu isso, sabe? E assim, deixa eu voltar ao retiro. Durante o retiro eu tive, assim, no meu encontro com Deus, eu
durante o culto de sábado, como o Gabriel estava falando, todo mundo lá na escuridão, não sabia quem é quem. Então, comecei a ver as pessoas chorando, ver as pessoas se ajoelhando, eu ficava, caramba, eu não tô fiquei agoniado de ver aquelas pessoas, todo mundo chorando, ajoelhando, eu quero fazer essas pessoas pararem de chorar, como é que eu faço? Aí eu fechei meus olhos, eu não sei se eu vou encostar em alguém aqui, vou chegar para falar com alguém, vou tomar um soco, não sei. Aí eu fechei meu olho, Deus, usa da forma que tu quiser aí, vamos apanhar então. Eu tive a oportunidade de ir larguei essa coragem lá, fui até uma pessoa, e depois disso eu vi que eu poderia usar desse meu problema, do momento que eu tinha passado, para poder dar esperanças a alguém de que poderia ser, de que existe uma esperança de mudar, que podemos ser diferentes, não importa o problema, e que Deus quer a gente forte, de pé, para estar fazendo a obra dele. E naquele momento eu tinha que aprender mais para estar podendo fazer a obra de Deus. E só que eu saí do retiro, eu fiquei assim com medo, caraca, tá. Aí aqui eu consegui, e o próximo? Acho que vai aparecer mais gente. Vai ter mais vai querer conversar, vai querer fazer alguma coisa, eu não vou saber o que falar, não vou saber o que fazer. Como é que... Eu fiquei com medo de não ser capaz de atender essa demanda de pessoas, vamos dizer assim, atender as pessoas que viessem até mim. Eu senti que eu deveria ajudar, mas não ser capaz de ajudar. Aí, saindo do retiro, nosso celular fica lá sem sinal algum. Eu uso a Bíblia no meu telefone. Cada dia da Bíblia eles dão um versículo diferente, o versículo do dia. Então eu cheguei Então, quando a gente estava saindo do ônibus, eu com esse pensamento, caraca, aí, chegando aqui próximo, voltou a internet, chegou o meu versículo do dia. E eu, depois desse medo todo, veio eu abri o versículo do dia, veio Salmos 32. Deixa eu ver aqui. Começar do capítulo 2. Bem-aventurado o homem que os... Opa, calma aí. Está errado aqui. Só um minuto aí, galera. Ainda tem tempo. Eu acho. Tem tempo, Renan? Sério? Então, assim, deixa eu começar aqui da parte que eu tenho, então. Começar do versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite tua mão passava sobre mim, o meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu, confessei a Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade no meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, nesse momento de medo que eu tive, eu saindo do retiro, caramba, que é isso? Isso foi meio que o Zé Ruela. Só faz, para de reclamar, cara. Tá reclamando demais aí. Confia que vai dar certo. Confia, segue, que você vai conseguir, vou te capacitar para isso. E
isso aqui para mim, estar falando em público, é uma coisa que eu não faria nunca na minha vida. Eu começaria a passar mal dias antes. Eu até sonhei que minha voz saía fina no microfone, parecia desenho. Mas eu estou aqui tranquilo, estou na paz. Meu coração não está acelerado, estou bem. Então, assim, do retiro, eu tive o que eu poderia fazer a obra do Senhor, e tive a confirmação de que Ele está comigo, e cada dia Ele tem me capacitado mais e mais para que, quando chegar o momento de ter que chegar em alguém e conversar, eu saber como conduzir aquela situação. E esse foi após o meu retiro. Agora eu vou entrar aqui nos 12 passos do alcoolismo. Acabou? Dá não? Então vou pular os 12 passos. Então, assim, eu achei que o meu encontro com Deus tinha sido aquela noite, quando eu fui com a minha tia na minha igreja. Que Deus, aquele foi o primeiro dia que eu tive o primeiro contato. Mas quando eu recebi os vídeos na minha casa, o meu tio, ele mandou o seguinte versículo, Salmo 116, se não me engano, versículo 12 ou 13. O que darei ao Senhor por todo o bem que tem me feito? E depois de pensar muito, esse foi o que me fez refletir na vida. E com aquelas que todas as pessoas, no momento eu pensei, o que eu estou fazendo para essas pessoas que estão aqui dando de tudo por mim, para que eu melhore? E também agora o que eu posso fazer para dar ao Senhor por todo o bem que tem me feito? É isso aí, eu estou na luta, na descoberta, para saber o que é. Acho que por hoje é isso. Glória a Deus. Você que foi impactado com esse testemunho, dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória. Olha, talvez se eu pudesse resumir. Eu e o Pablo, a gente saiu algumas vezes para conversar, ele compartilhar a história dele. Se eu pudesse resumir a história de vitória dele, eu resumiria a um binômio, família mais Deus. A família foi extremamente importante para a recuperação do Pablo, e Deus foi o chancelador da bênção. Mas se ele não tivesse uma família que não desistiu dele, que não o amou incondicionalmente em meio ao problema, em meio à dificuldade, talvez ele não tivesse resistido, mas a família o sustentou, e a graça de Deus alcançou o Pablo, e a graça de Deus alcança a cada um de nós. Amém? Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Gente, nesse momento onde eu quero compartilhar um pequeno texto das Escrituras, vou dar uma corridinha aqui, que ainda tem muita coisa no culto, muita coisa, mas eu quero pegar justamente o gancho do Pablo. Abra ainda a sua Bíblia no Salmo 116, versículo de número 12, que é o versículo que o Pablo encerrou. Salmo 116, versículo de número 12. Ainda que assentados, fiquemos assentados mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 116, versículo de número 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preste atenção no 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Vamos orar. Amado, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que nós cremos que salva, que cura, que liberta, que transforma as vidas, como foi na vida do Pablo. Deus, que seja sobre a nossa vida nessa noite, de cada jovem aqui, de cada família aqui representada. Deus, porque a tua palavra, ela é poderosa, ela esmiuça a penha. Então, Deus, vem nessa noite esmiuçar toda a penha, todo o coração endurecido. Deus, se alguém estiver aqui enfermo no nosso meio, depressivo, com tristeza, com amargura, Deus, que seja a noite de cura, de libertação, de transformação. Deus, toma mais e mais o culto que temos especial nessa noite, para continuar fazendo a tua obra nas nossas vidas, Paizinho. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o salmista dá uma declaração linda dessa. Olha, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Talvez você já pense assim, é muito fácil dessa declaração. O salmista devia estar numa fase boa da vida dele.
Talvez o salmista estivesse com tudo tranquilo, como Jó antes do inimigo tocar, guardado pelo Senhor na sua sebe, prosperava em tudo, era rico, próspero. Talvez você enxergue numa declaração dessa alguém que não tem problemas, alguém que está com uma vida tranquila, alguém que está com uma vida fácil. Mas você sabia que não era a realidade do salmista? Olha o versículo 3, volta para mim. Olha o que o versículo 3 fala. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois me livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estava sobremodo aflito. Para aqui. A declaração do salmista vem num momento conturbado da sua vida, num momento muito parecido de algo que o Pablo viveu, de uma pessoa com depressão, ou de uma pessoa que já não tem mais a vontade, o desejo de viver. Mas você vê que o salmista ele tem uma guerra paralela entre a fé que ele tem que Deus vai livrar, na oração dele, mas também no problema, na treva, no desespero. E o salmista foi livre. E o Pablo foi livre, foi liberto. E aqui eu quero fazer um gancho para o retiro, porque no retiro nós fomos curados de muitas coisas. No retiro Deus nos libertou de muitas coisas. Ou então talvez você não tenha ido no retiro, mas Deus já te livrou de algo, Deus já te libertou de algo. E talvez você chegue a um momento que o Pablo chegou, tá, e agora? E agora? O que eu faço? Deus me livrou, Deus me curou, tive um encontro com Deus, tive um encontro verdadeiro com Deus, Deus me livrou, me curou, me libertou. E agora o que eu faço? Eu quero usar dois exemplos de uma pessoa e de um povo que experimentou da cura de Deus, da libertação de Deus, mas reagiram de maneiras diferentes. Eu quero analisar um pouquinho essas reações para que você enxergue a sua vida e talvez responda esse pensamento que possivelmente ecoa na sua mente. E agora? O que eu faço? Tive um encontro com Deus. Fui curado. Mas eu fui curado para quê? Para que você foi curado? Para que Deus libertou o Pablo? Para que Deus te liberta? Para que Deus te trouxe aqui? Talvez você ache que eu vim aqui a convite de um amigo, do Pablo, ou do Gabriel, ou então por qualquer outro motivo, mas saiba que Deus tem um propósito soberano acima de tudo. Se você está aqui nessa noite é para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir o que Deus fez na vida do Pablo, na minha vida, na vida do Gabriel, na vida do Luiz, o poder que Deus tem para mudar e transformar vidas e histórias. E esse poder transformador é real, ele existe e ele ocorre. Mas e depois? Volte um pouquinho para mim, vá lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Vou tentar aqui correr para a gente não atrapalhar o restante do culto. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Segundo livro neotestamentário, fácil de achar, vamos lá. Neotestamentário, do Antigo Testamento, da ordem canônica. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora eu, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés tem um encontro com Deus. Deus fala a Moisés, olha, eu estou vendo o meu povo, a opressão do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou libertá-lo. E Deus constitui Moisés como o libertador, como seu instrumento de libertação para aquele povo. E você conhece a história, Moisés se achega a Faraó, fala em nome do Senhor, Faraó não dá ouvidos, vem 1, 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Na 10ª, só posteriormente à 10ª praga, que Faraó permite que o povo então vá. A Bíblia vai dizer, depois leia na sua casa o livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que o Senhor ia à frente do povo.
à frente do povo. Uma nuvem de dia caminhava, levava o povo. À noite era uma cortina de fogo que mostrava a direção para o povo. Deus estava ali cuidando do povo. Deus tinha acabado de libertar, Deus ouviu o clamor do povo. O povo clamava para o Senhor. Deus ouviu o clamor do povo e liberta o povo. Só que no caminho à terra prometida, o povo começou a resmungar. O povo começou a murmurar. Começava a falar, você nos libertou do Egito para a gente morrer de fome no deserto? Mas sabe o que Deus fez? Providenciou o maná. Deus providenciou a comida do povo. Mas aí vinha o povo e reclamava, mas a gente saiu do Egito, lá a gente tinha o que comer, o que beber, e agora a gente está com sede. Deus providenciou a água, cuidou do povo. Meus amados, ao passo de que o povo estava liberto, eles não paravam de murmurar. Tudo era motivo de reclamação. Nada estava bom. Nada estava bom. E chega um dado momento da vida desse povo, que eles caminhando rumo à terra prometida, algo grave acontece. Vai para o capítulo 32. Pule para o capítulo 32 de Êxodo. Capítulo 32 de Êxodo, versículo de número 1. Chega um momento que Moisés vai lá no Monte Sinai, se eu não me engano, pela 6ª vez. Falar com Deus, ter um encontro com Deus. O povo fica, Moisés sobe ao monte. Só que Moisés começa a demorar muito. Moisés demora muito, mais do que o costume. E a conclusão do povo é que algo havia acontecido, que o povo que Moisés poderia ter até morrido, já que ele não voltou. E agora, sem Moisés, que era a referência, o que a gente vai fazer? E olha o que acontece, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos Deus que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buriel e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Para aqui. Meu amado, no tardar do retorno de Moisés, o povo começa a clamar por um Deus que ele visse, por um Deus que, entre aspas, o seguisse. Mas Deus sempre esteve à frente do povo. Mas a visão limitada daquele povo queria um Deus tangível, algo que visse, algo que sentisse. E aí eles constroem um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro construído por Arão. Arão que já havia sido levantado sacerdote por Deus. Arão, irmão de Moisés. Arão que era uma referência, era um líder. Era um líder, inclusive, levantado por Deus, porque Deus o havia constituído sacerdote. Mas ele faz um bezerro de ouro. E naquele bezerro de ouro, o que acontece? Versículo de número 7, avance comigo. Versículo de número 7. Versículo de número 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus havia acabado de libertar o povo. Deus acabava de ter ouvido o clamor do povo. Deus sustentou o povo com maná, Deus deu água, Deus deu a coluna de fogo, Deus deu a nuvem. Deus fez vários milagres para o povo. E em pouquíssimo tempo, por uma circunstância que talvez fosse adversa ao sentimento, à vontade do que o povo queria, de ter o Deus ali entre aspas presente, de ter Moisés, que tipificava talvez a presença de Deus, as instruções de Deus, e na ausência dele o povo se corrompe. O primeiro povo que eu quero falar, o primeiro paralelo que eu quero traçar é esse. Deus liberta, como libertou o povo. Deus cura, Deus salva, Deus faz a obra. Mas imediatamente após o povo se corrompe. Cria um bezerro de ouro. E aqui para nós, para a nossa vida, aplicando a nossa vida, eu quero te dizer que o bezerro de ouro representa aquilo que nós ainda temos. Mesmo Deus tendo nos libertado, mesmo Deus tendo nos curado, que nós sabemos que não agrada a Deus, que não está sob a direção de Deus, que não está no caminho do Senhor, que não é a vontade de Deus. Qual bezerro de ouro que você já construiu? Talvez você tenha saído do retiro renovado, transformado, revigorado,
mas nesse interregno de tempo, você já tenha construído um bezerro de ouro na sua vida. Qual é esse bezerro de ouro? Onde você tem errado? Onde você tem se corrompido? Onde ainda o seu calo aperta? Porque o mundo seduz. Às vezes a gente tem um bezerro de ouro. O bezerro de ouro às vezes é um trabalho. Às vezes o bezerro de ouro está no seu computador, no seu celular. Bezerro de ouro representa aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Qual é o teu bezerro de ouro? Ou qual bezerro de ouro você está construindo? Talvez você ainda não o tenha feito, mas você já tenha pego as argolas das orelhas, os colares, para construí-lo. Meu amado, Deus libertou, Deus salvou, mas o fim da história desse povo, que era um povo que tinha uma promessa de Deus, de entrar em Canaã, na terra prometida, eles vagaram 40 anos pelo deserto. De todo esse povo, inclusive Moisés, que também errou, só Josué e Caleb entraram. Era um caminho de alguns dias, mas foram 40 anos no deserto, que Deus esperou que uma nova geração surgisse. Deus esperou que aquele povo murmurador, corrupto, que ele libertou, passasse, morresse, para uma nova geração ser levantada e essa geração tomar posse da promessa que Deus tinha para o povo. Cuidado, Deus liberta, Deus faz a sua obra, mas cabe a nós continuarmos no centro da vontade de Deus. Mas cabe a nós escolhermos os caminhos que nós vamos traçar. Porque Deus não constrange ninguém, Deus não obriga ninguém. Deus fez a obra naquela cruz, te libertou, te salvou. Agora o caminho que você vai seguir, a decisão é sua. A decisão é sua. O povo se desviou, se corrompeu e não entrou na terra prometida. Mas eu quero finalizar essa mensagem breve falando de uma mulher que experimentou igualmente de uma cura, de uma libertação de Deus. Avance em Lucas, capítulo de número 4. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos por hoje estar correndo um pouquinho. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 38. Lucas, capítulo 4, versículo 38, assim diz a palavra do Senhor. Deixando ela a sinagoga, foi para a casa de Simão. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, Jesus, obviamente. Ora, a sogra de Simão, Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Versículo 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Primeiro nós vimos o exemplo de um povo que foi curado, liberto, mas em seguida murmurou, reclamou, se corrompeu e não entrou na terra prometida. Agora vemos uma mulher que estava enferma, uma febre muito alta. E febre muito alta, meu amado, para aquela época que não tinha medicina, era algo que poderia resultar em morte facilmente. Jesus vai, cura ela, muda a sua história. Qual foi a postura dela no versículo 39? E, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, esta a deixou e logo se levantou, passando a servi-lo. Imediatamente, a sogra de Pedro, quando ela foi curada, ela se colocou a servir. Talvez você tenha se perguntado no retiro, e agora? Deus me curou, Deus me libertou, talvez você tenha tido um encontro de Deus com Deus em outro lugar. E você se pergunta, e agora? O que eu faço? O que será de mim? O Pablo se questionou. Eu já me questionei. Eu olho para a sogra de Pedro e eu tenho a certeza que Deus nos curou. É para servirmos a Ele. É para servirmos. O que o salmista fala, que benefício eu darei, o que eu farei ao Senhor pelo benefício que Ele tem me dado? O que eu farei? Deus não te curou para você ficar num banco da igreja ou para você ter uma vida feliz e alegre. Deus te curou para você ser um instrumento na mão dEle. Deus te curou para você se levantar e servir a Ele, a servir a obra dEle, porque Ele quer usar a sua vida como canal de bênção, de mudança de vida, de transformação. Ele quer usar a sua história para alcançar uma geração, a tua casa, o teu colégio, a tua faculdade, a tua vida. Deus te libertou, Deus te curou para te usar. Então levanta imediatamente, logo, toma uma postura de jovem de Deus, de homem e mulher de Deus e se coloque a servir ao Senhor. A resposta é essa. A diferença é que se o povo, no momento que tivesse sido liberto, falasse assim, Senhor, eis-me aqui, nos usa agora. Queremos servi-lo. A história daquele povo teria sido diferente. Mas de uma mulher
que é citada nesse texto, a Bíblia fala imediatamente. Ela se colocou a servir. Quero te convidar a se colocar de pé. Peço para a equipe de louvor me ajudar nesse momento. Vamos fazer rápido. O Pablo falou o que no final? Que ele queria contar a história dele para ajudar pessoas. Ele se levantou e imediatamente se colocou a servir. Eu louvo a Deus pela tua vida, Pablo. Eu louvo a Deus pela vida da sogra de Pedro. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Tenha certeza que Deus não te chamou à toa. Deus não te chamou simplesmente para nada. Sim, a graça de Deus te alcançou, e graça é um favor imerecido. Você não merecia o favor de Deus. Mas se Deus te trouxe aqui, se Deus te levantou, se Deus te curou, é para você servir. Então sirva a Deus. Se você entrou aqui nessa noite, talvez ainda não tenha tido um encontro com Deus, talvez não tido a experiência que o Pablo teve, que eu tive, ou que outras pessoas tiveram. Talvez tenham jovens aqui que tenham entrado nesse lugar depressivos, tristes, sem um propósito de vida, sem mais vontade de viver. Mateus 11 vai dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a noite que Deus preparou para você ter um encontro com Ele. Coloque a tua angústia, o teu jugo, o peso, aquilo que tem te dado medo, te travado, te dado pavor, te deprimido. Tudo aquilo que tem te atormentado, coloque no altar de Deus nessa noite. Que Ele vai te aliviar. Ele aliviou a vida do Pablo, Ele aliviou a minha vida, Ele aliviou tantas vidas. Ele vai fazer isso em você. Mas, meu amado, como eu disse, isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Eu não posso fazer isso por você, o Pablo, o pastor. Ninguém pode fazer isso por você. Colocar o teu jugo debaixo de Jesus, abrir o teu coração para Jesus entrar e ter a tua vida transformada como teve a do Pablo. Uma depressão, alguém que desejou a morte, alguém que tentou a morte, mas que Deus cuidadosamente, carinhosamente levantou, capacitou, e hoje Ele compartilhou a sua história para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida da família dele, que o sustentou, que o manteve de pé. Eu quero que você preste muita atenção na letra desse louvor. Louve. Feche os seus olhos. As luzes serão apagadas. É o momento de você fechar o seu olho e falar: Deus, eu estou aqui. Eu quero ter um encontro contigo nessa noite. Ah, mas você já teve um encontro com Deus? Tem outro. Eu quero ter vários, eu quero ter diariamente. Mas se você ainda não teve um encontro com Deus, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu preciso ser liberto dessa dor, dessa angústia, desse medo, desse desespero. Senhor, eu quero ter a minha história renovada, transformada, modificada. Peça ao Senhor agora. Comece a clamar. Porque o Senhor inclinou os ouvidos para o clamor do povo e libertou o povo. O mesmo Deus que inclinou os ouvidos para o clamor daquele povo é um Deus que está aqui, nesse lugar, e Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua voz. Então clame a Deus, busque a Deus, apresente todos os teus medos, todas as tuas dores. Oh Deus, Ele é real, Ele está aqui. Abra seu coração. Te tocando nessa noite. Comece a enxergar. Se eu me humilhar, antes de você se humilhar, diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos
Deus está te libertando. Clame. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos nessa noite. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa casa. Vem sobre os nossos medos. Sobre as nossas angústias. Sobre os nossos terrores, tremores. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que cura. Nós cremos que Tu és um Deus que liberta. Nós cremos que Tu és um Deus que muda uma história. Então, Senhor, nós pedimos nessa noite, perdoa os nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, perdoa a nossa pouca fé. Perdoa todas as vezes que o Senhor fez uma obra, fez algo na nossa vida, mas em seguida, como o povo de Israel, perecemos, tememos, nos desagarramos, fizemos aquilo que não te agrada. Deus, nós declaramos nessa noite, nós queremos ficar no centro da Tua vontade, não queremos ir para a direita, nem para a esquerda, porque nós cremos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Senhor, vem nos curar, vem nos ungir, vem nos libertar, vem nos fortalecer e mais uma vez vem nos transformar. Queremos ser como a sogra de Pedro, que o Senhor curou, que o Senhor libertou e que imediatamente se colocou a servir. Então toma as nossas vidas nas Tuas mãos, nos usa como um canal de bênção, de cura, de transformação, de edificação. Usa cada jovem aqui, cada homem, cada mulher aqui como instrumento Teu. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. A minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. Igreja de olhos fechados, quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero fazer uma oração especial por ti nessa noite. Você ouviu e foi testemunhado pelo Pablo, que em dado momento ele quis entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Jesus, e ele não sabia como. Meu amado, entregar a vida a Jesus é muito fácil. É você abrir a tua boca e confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. É depositar a sua fé em Jesus. Mas Romanos 10:9 vai dizer que a tua boca tem que confessar o nome de Jesus. Você quer ter um encontro com Deus como Pablo teve, como eu tive? Meu amado, Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Abra a tua boca e declare o nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Se você deseja entregar tua vida a Jesus nessa hora, levanta a tua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. E se você entrou aqui nesse lugar
sabendo que já entregou a sua vida a Jesus, que já o confessou, mas como aquele povo foi liberto, foi curado, foi transformado, mas em dado momento murmurou, saiu do centro da vontade de Deus. Meu amado, teu caminho não será como aquele povo que caminhou 40 anos e não entrou na terra prometida. Deus pode mudar a tua história agora, basta com a tua boca confessar, basta você reafirmar a aliança que você tem em Deus. Eu quero te fazer mais uma vez esse convite. Não deixe o medo ou aquilo que pensem, ou aquilo que podem pensar, te impedir de ter um encontro com Deus nessa noite. Você viu o que Deus fez na vida do Pablo. Ele quer fazer mais na sua vida, Ele quer fazer na minha vida, mas essa é uma atitude que só você pode tomar. Eu quero orar pela sua vida. Levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que deseja entregar sua vida para Jesus. Deus está falando contigo. Deus está te chamando no teu mais íntimo. Deus está falando, vem meu filho, tenha um encontro comigo. Mas você está com medo, você está com temor, você talvez esteja constrangido. Mas meu amado, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar nessa noite. Eu vou fazer mais uma vez esse convite que Deus te faz. Se você quer essa oração, se você quer ter esse encontro com Deus, se você quer entregar sua vida para Jesus, só levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão bem alto. Alguém deseja essa oração? Não deixe sua mão travada. Mais uma vez eu vou perguntar, e é a última vez para encerrarmos o culto. Alguém aqui deseja essa oração? Levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos que tu está aqui nesse lugar. Nós cremos que vidas verdadeiramente tiveram um encontro contigo. Nós cremos, Deus, que tu tens o poder de mudar a nossa história, de mudar os nossos planos, de mudar os nossos projetos, de mudar as nossas perspectivas. Deus, no lugar onde não havia mais desejo de viver, que venha haver agora o desejo no nosso coração de viver e te servir. No lugar onde havia medo, angústia, dor, Deus, vai vir refrigério, paz, renovo. Deus, toca em cada jovem aqui e vai visitando a família de cada jovem, fazendo a tua obra nessa casa, nessa família, como tu fizeste sobre nós. Paizinho, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te adoramos, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Salva de palmas para o Senhor, amém.